Então, nessa conferência, eu vou abordar o tema da concepção litúrgica do espaço celebrativo. Vamos ver as inter-relações entre arquitetura, liturgia, cultura, elementos que se entrelaçam para formar a identidade do ambiente de culto. Em um contexto onde a experiência de adoração ela deve ser integral e, ao mesmo tempo, ressignificada, torna-se imperativo revisitar fundamentos teológicos e arquitetônicos que norteiam a criação desses espaços. A reflexão aqui proposta parte do reconhecimento de que a comunidade é a força motriz de qualquer projeto litúrgico. Ao acolher a pluralidade de manifestações culturais e rituais, o espaço sagrado deve ser concebido em diálogo com os fiéis. Assim, a participação ativa da comunidade não é apenas desejável, mas fundamental para que o ambiente construído reflita verdadeiramente tanto a fé católica quanto as necessidades do povo. A partir dessa premissa, convidamos os participantes a repensar os papéis dos atores envolvidos na concepção de um projeto. Do pároco ao artista, que em conjunto vão materializar esse desejo de termos um templo construído ou reformado. Depois, em seguida, nós vamos falar sobre a primazia da liturgia na configuração dos espaços de culto. Ao analisarmos projetos existentes, vamos identificar que a arquitetura, quando é desvinculada do ritual, se transforma num fim em si mesma e se distancia do propósito de edificar um encontro com o divino. Depois, diante da realidade, o que fazer com os projetos que já estão em andamento? Nós vamos propor alguns caminhos para a correção e readequação de espaços já construídos. Bom, tendo dito isso, quais são os atores de um projeto litúrgico, de uma concepção, de um projeto para a igreja? Quem participa da construção de um projeto de um templo católico? Primeiro, a comunidade. Ela é a alma que inspira o projeto litúrgico. É a base viva da celebração. Os seus anseios e tradições moldam a identidade do espaço. Cada expressão cultural, cada expressão ritual da comunidade se reflete e deve se refletir na configuração do ambiente. Somente através de um diálogo inicial e contínuo com os fiéis, o projeto pode ter uma verdadeira autenticidade. A participação ativa dos fiéis foi preconizada, valorizada pelo Vaticano II. Ela começa não apenas na celebração em si, mas na concepção do espaço onde a celebração vai acontecer. A vivência comunitária transborda em manifestações artísticas e litúrgicas. No nosso estado, por exemplo, como nós podemos, nos nossos projetos, prescindir da cultura jalapoeira, com seu capim dourado, ou as 8 tradições indígenas que marcam o nosso território de norte a sul? Sem falar nas congadas, nas folias, nas procissões, nos benditos. Esses elementos culturais autóctones convivem com as tradições religiosas culturais nordestinas, centro-oestinas, sudestinas, dos imigrantes que para cá vieram fazer suas vidas. E se o espaço litúrgico deve acolher a diversidade, o dinamismo dos fiéis, por que nos nossos projetos temos priorizado apenas a cultura que vem de fora, em detrimento da cultura local? Por que a gente quer imitar tanto as igrejas francesas? Por quê? Não se trata de um xenofobismo ou de um bairrismo, ignorando que é justamente a interação social de todas as culturas presentes no Tocantins e no Brasil que enriquece a experiência coletiva do culto. Por isso, a comunidade, em sua pluralidade, orienta a transformação do ambiente e deve
participar do processo de concepção do espaço celebrativo. A mediação entre comunidade e arquiteto é realizada pelo pároco, que é o segundo ator desta concepção de um projeto de igreja. O pároco é a liderança fundamental para articular a visão litúrgica do espaço, tendo sido preparado teologicamente e administrativamente. O pároco é capaz de dar voz aos anseios da comunidade, que, não tendo a mesma preparação teológica, na maior parte das vezes, carece de termos e conceitos para expressar os seus desejos. Não se trata de gosto pessoal, de escolha de cores ou de acabamentos pitorescos, mas sim de uma orientação pastoral para assegurar que o ambiente celebrativo reflita os valores da fé católica. A formação técnica do pároco torna possível a integração de elementos tradicionais contemporâneos. Não é à toa que um dos volumes de maior sucesso da reforma litúrgica do Concílio de Trento, no século XVI, foi justamente um manual de construção e reforma de igreja. Foi elaborado por São Carlos Borromeu, arcebispo de Milão. A obra fez tanto sucesso que se tornou, nos séculos seguintes, material obrigatório na biblioteca de todo o pároco italiano. Em síntese, a figura do pároco é fundamental para a concepção de um espaço celebrativo, pois, tendo profunda conexão com a sua comunidade, ele revela as necessidades espirituais dos fiéis, atuando como guardião da tradição litúrgica, preservando o ritual com reverência. Além disso, a sua visão estratégica orienta a celebração de elementos que harmonizam a arquitetura com a liturgia, como a dimensão do projeto que a comunidade é capaz de executar e quais recursos financeiros alocar. O terceiro ator do projeto, falamos da comunidade, falamos do pároco, finalmente chegamos no arquiteto. Ele tem por missão traduzir em formas e volumes a espiritualidade encarnada na liturgia. Sua expertise materializará a sensibilidade litúrgica em cada detalhe do projeto, de forma que o desenho arquitetônico concebido por ele tem o condão de se tornar veículo de comunicação entre o divino e os fiéis. Nesse processo de concepção, o arquiteto dialoga com as necessidades litúrgicas e a identidade da comunidade, fazendo com que a integração entre forma e função seja o eixo central para a criação de um espaço que transmita a fé, mesmo quando não haja nenhuma função litúrgica acontecendo. Para isso, o arquiteto deve se debruçar principalmente sobre as proporções, a luz, elementos que historicamente foram utilizados pela igreja para potencializar a experiência consagrada. Dessa forma, o arquiteto ele não concebe um espaço celebrativo para se auto-enaltecer. O arquiteto atua como um servidor da comunidade, que não é um simples cliente. A comunidade é uma porção do povo de Deus que deseja edificar ou reformar um espaço para realizar um culto de adoração. Assim, cada traço, cada material escolhido pelo arquiteto deve contribuir para um cenário de uma celebração autêntica, favorecendo sempre a experiência com o transcendente. Aqui percebe-se a necessidade do conhecimento simbólico que permeia a liturgia católica. Dentro dessa necessidade, a simbologia da liturgia católica, surge um quarto ator na concepção de um projeto. É o teólogo liturgista. Ele é o intérprete da tradição e o guardião dos rituais sagrados. Dificilmente esse teólogo vai ser o próprio pároco. Pode acontecer, mas porque é necessário para esse conhecimento específico uma especialização posterior à formação básica comum ao sacerdote.
Nesse caso, o perito em liturgia deve ser integrado aos atores da concepção de um espaço celebrativo. O teólogo, assessor deste projeto, liturgista, ele vai ter uma análise crítica que garante que cada elemento do espaço dialogue com a espiritualidade litúrgica. Pois ele é capaz de levar a comunidade a uma compreensão profunda dos ritos, simbolismos, significados teológicos. A expertise do liturgista fundamenta a coerência entre o ritual e o ambiente construído, e a sua contribuição teológica assegura que o projeto se mantenha fiel à essência da celebração. Com rigor acadêmico e sensibilidade espiritual, o teólogo orienta a aplicação dos rituais e assegura que o espaço que a comunidade quer seja projetado pelo arquiteto de maneira que realmente aquilo se torne uma experiência com o sagrado que seja executável. E o quinto ator do projeto litúrgico? Falamos da comunidade, do pároco, do arquiteto e do teólogo, e agora o artista. O artista é o executor da sensibilidade estética que favoreça a transcendência. E sua criatividade transforma o espaço em uma obra que comunica o mistério da fé. Geralmente, na nossa experiência local, fazemos o projeto arquitetônico, talvez os projetos complementares, dificilmente o projeto litúrgico e nunca o projeto iconográfico. Não é assim? Ou seja, depois que o arquiteto pensou em um presbitério, vamos fazer um presbitério em forma de pau. Depois que está feito, na hora de fazer o mobiliário, vamos pensar, aonde vai ficar o altar? Onde vai pôr o ambão? Onde vai colocar a credência? Precisa de credência? Aí de repente o presbitério ficou pequeno. De repente o presbitério não cabe o ambão da igreja. Tem uma igreja recém-inaugurada em Palmas que sofre com isso. O ambão não foi pensado, só foi pensado no altar. E aí depois que colocou esses elementos mais ou menos colocados, aquela celebração fica truncada, não tem espaço para celebrar os ritos, começa-se a improvisar coisas dentro do espaço. Aí por último, talvez, quem sabe, algum dia, vamos colocar as imagens dos santos. Aí põe um santo aqui, outro santo ali e pronto. Isso é o projeto iconográfico da igreja. Bom, é um erro isso. Se nós temos a oportunidade de construir igrejas, como nós temos agora em nossas mãos, aqui no nosso estado do Tocantins, possamos fazer tudo pensado desde o início, desde a escolha dos materiais, até mesmo qual é o projeto iconográfico daquela igreja, quais são as imagens que vão ser utilizadas, onde elas serão colocadas, de que maneira, qual estilo, qual modalidade de arte será feita, para que tudo converse, a comunidade tenha um norte para se basear e construir. Então, o artista, citado por último aqui, não é acessório, não é menos importante. Os templos católicos são guardiões da beleza. Apenas um parênteses aqui na conferência, 70% das obras de arte da Itália são religiosas, sacras, e estão dentro das igrejas italianas. Você imagina? Então, a igreja ela tem esta função também de revelar Deus pela beleza das imagens, pela beleza da sua iconografia. E isso não deve ser prescindido em um projeto. O artista, portanto, traduz em cores e formas a narrativa simbólica da celebração. E sua intervenção visual se integra à arquitetura e liturgia. A criatividade artística complementa a função litúrgica e amplia a experiência espiritual dos fiéis. Então, estes são os 5 atores que compõem a elaboração de um bom projeto de igreja. Comunidade,
pároco, arquiteto, teólogo e artista. Segundo ponto, o que vem primeiro, a arquitetura ou a liturgia? Nós fazemos um prédio para ver como é que vai ser depois a execução dos ritos, ou a partir dos ritos da comunidade construímos um edifício. A arquitetura em si não é o fim de um projeto, é o seu meio. Projetos que são odes a si mesmos, mas se assemelham simbolicamente à Torre de Babel do livro do Gênesis, do que o cenáculo de Jerusalém descrito nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Vejamos, os construtores da Torre de Babel, no relato bíblico, tinham um desejo de adoração, mas o seu principal objetivo era serem famosos por toda a terra, através do maravilhamento que sua obra causaria em quem a contemplasse. O objetivo primeiro, portanto, não era edificar um lugar de culto a Deus, mas a si próprios, ter renome. O final da história é conhecido. A obra não foi concluída e gerou-se a confusão das línguas. Já no cenáculo, uma simples habitação, uma casa de 2 pavimentos, que foi cuidadosamente planejada e preparada em todos os seus detalhes para a celebração da ceia do Senhor. O ambiente outrora profano foi sacralizado pelo próprio Cristo. E para lá a comunidade sempre haveria de retornar quando precisasse de consolo e orientação. Foi ali que posteriormente a comunidade recebeu o batismo no Espírito Santo, unificando todas as línguas, e nasceu a igreja. Assim entendemos que a concepção de um espaço de culto exige que a liturgia seja o ponto de partida. A arquitetura enquanto instrumento deve estar a serviço do ritual e da experiência litúrgica e não o contrário. É fundamental compreender que o ambiente construído não pode ditar a celebração, mas acompanhá-la, e o espaço deve responder às demandas espirituais e simbólicas inerentes ao ato de adorar. Assim, a primazia litúrgica orienta cada decisão do projeto, reafirmando o valor do ritual. Então, o que o arquiteto deve interpelar a comunidade ao pensar, ao conceber um projeto? Aquelas perguntinhas básicas. O primeiro, o que a comunidade celebra? A identificação do ritual e da tradição da comunidade permite uma abordagem direcionada ao real sentido do culto. Escute a comunidade, escute o pároco. Investigue os símbolos, as práticas litúrgicas presentes na vivência dos fiéis daquela comunidade específica. Alguns exemplos. Se nessa comunidade não acontecem batismos em massa de adultos, qual a necessidade de se construir um batistério anexo ao edifício principal? Se na comunidade, outro exemplo, há apenas monges, qual a necessidade de vitrais catequéticos com os 7 sacramentos? Vão catequizar um monge? Se na comunidade as pessoas não estão habituadas a rezar a via sacra durante a quaresma, qual a necessidade de ter as 14 estações entre as janelas? Os objetos não são enfeites, têm função litúrgica ou devocional. Um exemplo claro desse lugar aqui. Por que essa igreja tem esse formato? Por que o altar é deste tamanho, enorme, aqui na frente, o ambão fica atrás, a cadeira presidencial fica elevada, e existem bancos laterais circundando o altar? Por quê? Porque ao ser projetada, essa igreja escutou as necessidades da comunidade da época. 30 anos essa comunidade tem? 28, né? 28 anos atrás.
O caminho neocatecumenal veio para Palmas, junto com Dom Alberto, para evangelizar essa cidade. E Dom Alberto deu esta paróquia, que não estava construída ainda, para o caminho cuidar. E o caminho neocatecumenal tem uma celebração muito própria, com elementos próprios, que são esses que vocês estão vendo aqui. Essa igreja ela foi construída a partir das necessidades celebrativas do caminho neocatecumenal. Por isso ela tem esse formato, por isso esses elementos de eminancialidade do presbitério são como são e são nessa posição. Por causa de uma necessidade da comunidade. É assim que se constrói. É assim que se constrói a igreja. Segunda pergunta que se deve fazer para a comunidade e para o Papa. A forma como a celebração se desenvolve impõe parâmetros importantes para o projeto. Cada gesto, rito, expressão traz consigo a dimensão que o espaço deve refletir e a arquitetura deve ser pensada para potencializar as manifestações do rito. Aquilo que parece ser apenas um detalhe para decidir depois, como a locação física e a dimensão do ambão e do altar, projetando apenas um presbitério genérico em forma de palco, é o erro mais comum dos projetos de igrejas. A circulação litúrgica é frequentemente ignorada pelos arquitetos também. Ontem a Raquel falava, né? Não basta seguir as normas que se pede de circulação. Existe a circulação litúrgica. Por exemplo, qual o percurso que os fiéis farão para realizar as ofertas? Para se aproximar do altar? Ou para irem até onde está o Santíssimo Sacramento? Há espaço para essa circulação acontecer? Então não basta seguir normas de circulação de loja, galpão, escola. É necessário conhecer a ritualidade de uma celebração e como isso impacta na circulação litúrgica. Outro exemplo, essa comunidade, ela realiza muitos casamentos. As noivas querem andar pela igreja, mas a noiva, ela dá 4 passos e já chegou no altar, porque a igreja, ela não é longitudinal, ela é assim. É uma igreja que, celebrativamente, para casamento não é bom. Então, veja, se projeta uma igreja que não respeita o que a comunidade celebra. Terceira pergunta que se faz para a comunidade no momento da celebração: quando se celebra? Diferentes festividades e períodos litúrgicos impõem variações da dinâmica do culto. O design do espaço deve contemplar essa temporalidade e adaptar o ambiente para essas situações. Iluminação, acústica, a mobilidade dos espaços são aspectos que acompanham o tempo litúrgico. Por exemplo, na festa do padroeiro, em muitos lugares há o costume de se colocar a imagem do santo em um altar móvel mais próximo da Assembleia. Temos esse espaço na comunidade para colocar o altar do santo mais próximo da Assembleia? Ou o altar do santo está tão longe, ou seja, o povo quer o santo mais perto porque o santo está muito longe da Assembleia. Por isso que na festa do padroeiro tem que colocar mais perto. Será que o santo não está longe demais? No lugar que ele não deveria estar? Depois, eventuais celebrações regidas pelo diretório para a missa com crianças, que permite o uso de recursos pedagógicos como fantoches. Uma vez por semana, aquela comunidade celebra com crianças e tem fantoches. Tem espaço para colocar os fantoches? Vai ficar onde? Celebrações penitenciais, nos quais acontecem confissões. O povo vai ficar onde para se confessar? Embaixo do pé de pequi? No Advento é o maior exemplo disso tudo, é cheio de elementos. Tem presépio, tem coroa, tem árvore de Natal. Vamos colocar tudo aonde? Na frente do altar? Tem espaço para esses elementos? Tudo isso deve ser pensado. Então, a sensibilidade do tempo garante que o espaço esteja sempre em sintonia com o ritual.
evitando conceber espaços exíguos, muito pequenos, e restritos a um único tipo celebrativo. Não permite outras formas celebrativas sazonais. Quarta pergunta: com quem se celebra? Esse com quem reforça a importância do ambiente inclusivo e acolhedor. Os participantes do culto, em sua diversidade, exigem espaços que contemplem variados usos e interações. A arquitetura deve prever acessos e áreas de convívio que facilitem a participação de todos. Essa medida assegura que todos os membros da comunidade sejam representados no ambiente. Na celebração há crianças, há pessoas deficientes, há pessoas idosas, há autoridades civis. Eu não falo só de acessibilidade, mas também desses espaços conviviais. Quando termina a missa, numa comunidade que não tem espaços de convivência, a igreja, o templo, se transforma em uma feira, que as pessoas querem conversar umas com as outras. E vão fazer isso onde? Última pergunta: como a comunidade celebra? Cada elemento deve ser pensado para facilitar a execução dos atos litúrgicos, de forma que a fluidez do percurso e a disposição dos objetos tenham especial relevância. A escolha dos materiais, das cores, das texturas deve estar em harmonia com o rito. Ontem a Raquel também apresentava uma igreja que foi pensada em todos os detalhes, até nas vestes litúrgicas, que dialogavam com o espaço litúrgico. Alguns exemplos. A comunidade costuma realizar a procissão com as ofertas. Onde essas ofertas vão ser depositadas? Há muitos matrimônios? Onde os noivos e seus pais se sentarão? Há batizados de crianças dentro da missa? Onde os ritos vão ser desenvolvidos? Assim a gente percebe que a experiência prática em projetos litúrgicos demonstra que a arquitetura eficaz é aquela que é orientada pela liturgia que a comunidade celebra. Casos bem-sucedidos evidenciam que o espaço se transforma quando fundamentado na vivência do culto. Em suma, a arquitetura não é o fim, mas o meio que potencializa a liturgia. Então, resumindo as questões: o que se celebra, como se celebra, quando se celebra, com quem se celebra, são fundamentais. São essas perguntas que devem nortear o diálogo entre arquiteto, pároco e comunidade. E por fim, o que fazer com os projetos em andamento? A igreja já foi construída ou está em construção. O que fazer? Em muitos casos, obras de espaços litúrgicos são iniciadas sem uma plena compreensão das necessidades rituais, que mais tarde se revelam essenciais para a vivência do culto. Essa inadequação comum em projetos que privilegiam apenas uma estética funcional ou modernista exige intervenções pontuais que resgatem a dimensão espiritual e simbólica do ambiente. A urgência em consertar, entre aspas, esses projetos reside na necessidade de alinhar cada elemento, para que cada elemento contribua para a adoração dos fiéis. O desafio é ajustar sem comprometer a estrutura que já existe. Vou dar 3 exemplos: ambão, Capela do Santíssimo e batistério. No que diz respeito ao ambão, este elemento é central em todas as celebrações. Não há rito sacramental sem que haja primeiro a proclamação da palavra de Deus. Essa proclamação dentro do templo ocorre no espaço litúrgico chamado ambão. Por isso é imperativo rever a sua disposição e as suas dimensões. Às vezes o ambão é concebido apenas como um objeto ou um detalhe decorativo, distante da funcionalidade litúrgica que lhe é exigida. Conforme determina a introdução ao lecionário, é necessário que esse elemento seja readequado para enfatizar sua vocação à proclamação da palavra e ao ensino.
permitindo visibilidade e acústica que favoreça a participação dos fiéis, e também uma justa amplitude e circulação para comportar todos os ministros que devem utilizá-lo em seu momento auge, a proclamação do Evangelho. Em uma missa solene, 5 pessoas utilizam o ambão durante a proclamação do Evangelho. Há espaço nos nossos ambões para 5 pessoas circularem. Então, a adequação do ambão deve considerar harmonia com o restante do espaço, integrando forma, função, locação, rever os materiais, os acabamentos, para refletir a solenidade da proclamação da palavra de Deus. Essa reinterpretação deve ser feita em diálogo com o pároco e o liturgista, para que os ajustes correspondam à tradição e às necessidades da comunidade. Assim a gente entende que o ambão, ele não é apenas um lugar onde você coloca o livro para ler. Não é um mero estante imóvel ou um púlpito fixo do lado do altar. É um ponto de referência para a liturgia da palavra. Segundo espaço que merece atenção, a Capela do Santíssimo Sacramento. É um espaço vital para a vivência litúrgica e frequentemente precisa de adaptações que realinhem sua função com o culto. Acabou a bateria. Em muitos projetos, esse ambiente foi concebido sem a devida ênfase na adoração e na reverência que o sacramento exige. A instrução geral do Missal Romano orienta que a capela seja um refúgio de quietude e de contemplação, onde o mistério da presença real se manifeste de forma adequada, que se construa uma capela própria para o tabernáculo, ou mesmo no próprio presbitério, mas que seja de fácil identificação pelos fiéis. A reconfiguração deste espaço deve priorizar recolhimento, privacidade para oração pessoal, iluminação suave, acústica que favoreça o silêncio, disposição dos elementos que conduzem os fiéis a uma experiência de encontro com Deus. A intervenção na capela envolve também a reavaliação dos pontos focais, como o altar, as áreas de circulação, para que não se perca o sentido litúrgico em meio à estética. A remodelação pode incluir a integração de novos elementos simbólicos, de forma a resgatar a identidade original do culto, sem que se imponha uma ruptura com o que já foi construído. Esse processo deve ser conduzido com a participação ativa da comunidade, que, ao oferecer o seu testemunho e experiência, colabora para a adequação do espaço às suas reais necessidades. Infelizmente, por motivos ideológicos disfarçados de estética, tem-se visto um movimento de destruição ou de redesign de capelas já construídas, transformando-as em banheiros ou sacristias, para colocar o tabernáculo no centro da ábside, com o retorno dos altares mores. A visão barroca do templo e da celebração não condiz com a eclesiologia odierna, como alertou o Papa Francisco na Desidério Desiderados de 2022. A ábside é o lugar teofânico por excelência, altamente simbólico. Ali não cabem representações indicativas, narrativas. Por isso, a presença real de Cristo no sacramento deve ser reservada e adorada em um lugar digno e próprio, sem tirar a centralidade do altar na arquitetura do espaço celebrativo. E por fim, o batistério, onde se realiza o primeiro sacramento da iniciação cristã, exige uma abordagem que enfatize a renovação e a recepção dos fiéis. Em projetos que negligenciaram o aspecto litúrgico, o batistério pode ter sido concebido de forma isolada, descontextualizada, comprometendo a simbologia do ritual do batismo. A reconfiguração do batistério
pode passar pela criação de uma ligação visual e espacial com o altar ou com o caminho que conduz à celebração central. A intervenção ela pode incluir cores, texturas, iluminação que remetam à pureza e ao mistério do sacramento. Uma vez que a forma celebrativa comunitária do batismo deve ser a preferida, em detrimento da celebração particular do batismo, a participação dos fiéis deve ser sempre o foco. E no caso do batistério, vamos perguntar à comunidade: que tipo de batismo é realizado aqui? De crianças? De catecúmenos? Todas as semanas? Uma vez por mês? Dentro ou fora da missa? Batismos individuais ou os batismos são coletivos? São as respostas dessas perguntas que determinarão se o batistério será uma capela anexa, se estará numa capela própria dentro do próprio templo, ou se será junto ao presbitério, se será uma fonte, se será uma piscina, se será uma pia, se será amplo, se será reduzido. Não tem uma fórmula do batistério. É preciso fazer as perguntas certas à comunidade, o que ela celebra durante o batismo. De uma forma geral, a correção, entre aspas, dos projetos em andamento deve ser encarada como uma oportunidade para integrar de maneira orgânica os elementos arquitetônicos já existentes à realidade. A intervenção pontual, planejada em conjunto com todos esses atores falados aqui nessa conferência, permite que o espaço seja ressignificado sem que se perca a coerência estrutural do templo já existente. Bom, para tanto, é preciso um estudo criterioso do uso litúrgico do espaço, considerando as particularidades de cada comunidade. Por fim, a reconciliação entre o projeto arquitetônico original e os requisitos litúrgicos não é apenas correção estética, mas revalorização da vocação do espaço como lugar de encontro com o divino. E com isso, eu concluo essa apresentação. Obrigado pela paciência.